Olá, pessoal! Nessa aula veremos alguns conceitos relacionados à estatística. Na verdade, nós vamos analisar uma parte da estatística, chamada estatística descritiva. Tá? Basicamente, a ideia da estatística descritiva é você poder sintetizar e resumir informações. Então, muitas vezes, você no seu trabalho, ou na escola, ou na faculdade, você tem que fazer uma pesquisa sobre um tema qualquer e descobre a partir dessa pesquisa um conjunto de dados. Por exemplo, pode ser feita uma pesquisa que mostre o número de pessoas que moram em uma determinada casa. Então, uma pessoa pode ter respondido uma pessoa, né? Outro entrevistado pode ter respondido 3, 4, 5. Então, o tema da pesquisa é irrelevante. O que importa é o que fazer com essas informações. Né? Aqui nesse caso ainda é um exemplo pequenininho, só tem 5 entrevistados. Mas você já imaginou de verdade essas pesquisas que eles analisam 1.000, 2.000, 5.000 pessoas? É muita gente. Tá? Então uma ideia importante é o seguinte, como é que você faz para resumir informações? Então pensar em criar números que conseguem resumir essas informações. Tá bem? O primeiro tipo de número que você precisa saber na aula de estatística é chamado de média, a média aritmética. Tá? O que é a média aritmética de um conjunto? Basicamente, a média aritmética é a soma das informações do conjunto. Tá? Cada informação vai representar por x1, x2, x3, x4 até xn. Conjunto com n informações. Então você soma todas as informações e divide pela quantidade de informações, tá bem? Esse número, essa conta que você faz é chamada de média, média aritmética. Tá? Então, nesse nosso caso, nessa nossa pesquisa, calcular a média é somar todas as informações que apareceram, 1 mais 3 mais 4 mais 4 mais 5, e dividir pelo total de informações. A quantidade de informações que tem aqui é 5, ok? Quando você fizer essa continha, essa soma vai dar 17 dividido por 5. 17 dividido por 5 vai dar 3,4. Beleza? E o mais importante é o seguinte, o que representa a média? Você pode interpretar a média como o seguinte, se todos esses números desse conjunto pudessem ser substituídos por um único número, um número possível poderia ser 3,4. Então, 3,4 é um número que resume todas as informações que você viu aqui. Tudo bem? Tá? Bom, então você sabe já que a média é uma conta que você pode fazer para resumir informações. Mas não é a única conta. Existem outros números também que resumem informações. Por exemplo, a mediana. O que é a mediana de um conjunto? A mediana é sempre o termo do meio. É o número do meio do conjunto. Muitas vezes nós escrevemos assim. Ela é o termo central do conjunto. Né? Então, por exemplo, nessa nossa pesquisa, quem seria o termo central? Né? Tem 5 informações. Então, a informação que está bem no meio aqui é essa informação aqui. Então, no caso, essa aqui seria a mediana. Nós representamos, às vezes, mediana assim, por MD. Né? Você percebe o seguinte? Para você analisar quem é o termo central, obrigatoriamente você precisa escrever as informações do conjunto em ordem, tá? Na ordem, geralmente a gente escreve em ordem crescente, do menor para o maior. Então, toda vez que você fizer uma pesquisa, antes de começar a representar informações, a calcular a média, a mediana, escreva os números da sua pesquisa em ordem crescente. Ajuda pra caramba, tá? Então, a mediana é sempre o termo central. Bom, então tudo bem, nessa pesquisa tem 5 informações, faz sentido ter um termo central. Mas imagina que a pessoa que fez essa pesquisa, ela esqueceu de como está uma informação. E ela descobriu que, na verdade, tem 2 casas onde moram 3 pessoas. E aí, como é que se faz para achar, então, a mediana desse conjunto? Né? Bom, você percebe, então, quando você pensa no termo central, aqui nesse intervalinho tem 3 números para trás e 3 para frente. Reparou que não existe nenhum número que ocupa a posição central. Né? E aí, o que a gente faz? Então, nesse caso, quando não existe um termo central, o que você faz é uma média dos 2 termos centrais. Tá? Então, a mediana, nesse caso, passa a ser uma média entre esses 2 números, 3 e 4. Se você fizer a média deles, né? Lembra, a média aritmética, soma e divide por 2. Vai dar 7 dividido por 2, que vai dar 3,5. Então, a mediana desse conjunto é 3,5.
Tá? Então você percebe o seguinte, ó, se o seu conjunto tiver uma quantidade ímpar de termos, existe um termo central, a mediana é ele mesmo. Se o seu conjunto tiver uma quantidade par de termos, não existe um termo central. Então, nesse caso, a mediana é a média entre os dois termos centrais. Beleza? Bom, então você já viu a média, que é uma representação, né, um resumo das informações, a mediana, que é um outro número que também resume informações. Você percebe que, no geral, a mediana não precisa ser igual à média, né? São números diferentes, né? Porque são ideias diferentes. Tá? Então, existe mais uma informação legal que você pode extrair do conjunto, chamada de moda. Né? O que é a moda de um conjunto? Então, a moda é o valor que mais aparece, o valor que mais repete. Ou, em outras palavras, é o número ou os números, né, que apresentam a maior frequência. O que quer dizer isso? São os que mais aparecem. Então, nesse nosso primeiro exemplo, você percebe que o número que mais aparece nesse conjunto é o número 4. Então, podemos dizer, nesse caso, que a moda desse conjunto é o número 4, porque ele é o que mais repete, né? É o que mais aparece. Mas e se fosse esse conjunto aqui de baixo? Né? Você pode até pensar que os que mais aparecem, os que mais repetem, são o 3 e o 4. Então, nesse caso, você pode falar que a moda aqui são os números 3 e 4. Né? Você percebe que pode ter conjunto onde não existe moda, quer dizer, não tem ninguém que se destaque em relação aos demais. Né? Você pode pensar então no seguinte, a ideia da moda é você perceber uma informação de destaque, ou seja, ela aparece tantas vezes que essa relevância é importante para o seu problema ou para a sua pesquisa, tá bom? Então, essas são algumas, né, das informações que você pode tirar de um conjunto. Todas as informações que resumem coisas em cima de um conjunto muito grande. Tá bom? Não são as únicas informações, mas de longe são as mais usadas por nós. Tudo bem?